Agora chega e sai daqui. Aleluia. Muito importante você perceber isso. Aleluia. Então, não há porquê o Espírito Santo muitas vezes entrar numa igreja e passar conhecimento à mentalidade do servo que está ali, porque aquele servo não se dá o privilégio de querer saber sobre esta inovação espiritual, porque assim, Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente. As coisas não mudam. Quer dizer, Deus não tem um caráter de como se fosse um vento quente e vento frio. Por isso é que Ele diz assim: tu és alguém que não és quente, não és frio, eu vou te vomitar como Deus. Então Ele não muda. Nós é que pensamos que estamos a andar ali às voltas como cobras. Não. Então, quando você quer aprender, você tem que se disponibilizar, porque assim Deus não vai colocar noções de sabedoria, de inteligência a uma mente arcaica, alguém que diz: não, eu aprendi assim, isso não vai mudar. Não há problemas nenhuns. Deus vai para outra pessoa porque o mundo está em evolução. E eu e você não somos as únicas pessoas que precisamos de aprender. Há pessoas dispostas para aprender e mudar de vida. Aleluia. Então, você precisa de aprender a deixar o pano velho e não colocar remendos no pano velho. Compre mesmo roupas novas. Por isso a palavra de Deus diz assim: eu vim para vos dar vestes novas. Vestes novas é honra. As pessoas olham com outro. Quer dizer, vestes novas é uma mutação. E ela começa na mente. As pessoas começam a ver de maneira diferente. Não é só receber Jesus à frente na igreja. Eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Não. O problema é você, depois de receber, continuar naquela caminhada que não é fácil. Tirar as roupas velhas e começar a colocar roupas novas. Não é pegar as roupas novas ou roupas velhas e ir colocar ali: ah não, eu vou mudar nesta área, então esta área eu vou meter um remendo novo. Eu vou mudar a área sexual, mas a área do roubo no serviço não vou mudar. Então é você colocar um remendo novo em roupa velha. Ah não, eu vou mudar este lado, a minha visão, sim senhora, mas a minha boca vai ser sempre aquela de fofoca, porque até gosto de bater uma bate-boca assim, de fofocar e ver alguém a chorar. É um remendo, é um pano novo em roupas velhas. E isto dá legalidades espirituais que não vais conseguir controlar. É muito importante você perceber isso. E o que hoje nós temos são crentes que querem ouvir mimimi. Eles querem ir à igreja. Você sabia que hoje na igreja o pastor não pode dizer que você, um profeta, não pode se levantar e dizer: você é bruxo. Vão pegar neste profeta, nessa profetisa, vão colocar nas redes sociais. Então o que é que nós temos na casa do Senhor? E Deus sabe disso. Por isso é que Ele disse assim: vai no teu quarto e fecha a porta e faça um encontro comigo. Ele não mandou fazer um encontro com Ele na igreja. É bom andar em comunidade, é muito bom. E eu vou trazer aqui as vantagens, um desses dias, de andar em comunidade. As vantagens de andar em comunidade. As vantagens de fazer uma oração comunitária. Mas o que mais a Bíblia exige de nós é que a gente tenha princípios de comunhão estreita com Deus, pessoal. É pessoal. É assim, amizade com o Espírito Santo é pessoal e não comunitária. Deus quer que a gente fale com Ele estreitamente, em segredos. Deus tem segredos para lhe dar e para me dar, que Ele precisa de uma comunhão interna e interina contigo e eu. Amém? E então nós precisamos de aprender que a palavra de Deus, todas as situações que devem ser feitas num sermão, numa pregação, elas devem estar tácitas na Bíblia com uma boa explicação. Hoje nós não podemos falar a alguém: você é bruxo, você é feiticeiro. Deus está a mostrar que você é bruxo, você é feiticeiro. E o que é que eu faço? Geralmente, quando Deus me mostra alguém imbuído nesse mundo, Deus me dá os detalhes da pessoa, os detalhes. E Ele me diz assim: não diga os detalhes da roupa, porque ela está em comunidade. Não diga, mas esses detalhes eu estou a dizer. A pessoa X veio brincar aqui na igreja.
mas fale sobre isso. Diga a essa pessoa que ela de manhã pensou assim, para vir fazer assim na igreja, e durante a semana para fazer assim, aquele outro, e ela vai fazer. E diga-lhe que eu, como Deus, vou lhe dar umas palmadas. Isso é muito importante. E como é que a gente pode criar uma comunhão com Deus? Primeiro, saber o que é que Ele, como Deus, porque existem vários deuses, e o Deus do céu e da terra nunca descorou que existam outros deuses. Tanto é que Ele no Pai Nosso diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Portanto, Ele não diz que não podes andar com outros deuses, mas Ele disse: não me misture, porque eu sou um Deus zeloso. Eu sou um Deus ciumento. E portanto todos os deuses dão respostas. Há pessoas que quando estão a conversar comigo, eu noto automaticamente que aquelas pessoas não têm nada a ver com aquilo que estão a dizer. E eu digo: tu podes orar assim para Satanás e fazeres isso, ele vai te dar. E podes orar assim para Deus e fazeres isto, ele vai te dar. Ambos os deuses vão te dar. Um te dá com paz e alegria, sem cobranças a posterior, e outro te dá também com paz e alegria, com cobranças a posterior. Este é Satanás. Esses são os outros deuses. Portanto, nós vamos em determinados países e vamos encontrar cidadãos que para cada ano um Deus. Portanto, há países que têm o rato como um Deus, o cão como um Deus, e nós vimos isso no Egito. Nas 10 pragas, cada praga era correspondente a um Deus que os egípcios inclinavam-se para adorar. Então Deus nunca descartou os outros deuses, só que Ele sempre disse: eu estou acima deles, e quem quiser me servir terá que vir de forma pura. Primeiro. Segundo, Deus não faz misturas. És uma pessoa, pecado todos nós fizemos todos os dias. Nos irritamos um pouco mais com uma coisa, nos irritamos menos com outra, deixamos passar uma situação, deixamos passar outra. Mas há aqueles pecados que nos fazem destituir-se da glória de Deus, que é a fornicação, a inveja, o roubo, a lascívia, a luxúria, o engano, a prevaricação, o adultério, amém? A falsidade. Isto, se você os tiver no seu caráter, nunca jamais terás uma comunhão, eu digo assim, uma comunhão consanguínea com Deus. Ele vai te dizer: olha, desculpa, mas tomorrow is another day. Amanhã será outro dia. Vamos falar amanhã, mas hoje eu te quero dizer como Deus que aqui os meus princípios são esses. Se você não quiser, au revoir. E Deus não exige aos que não são deles. Olha, escreva isso. Porque há muita gente que pensa que Deus cobra. Não, Deus cobra os seus filhos. Não cobra os enteados. Há quem procura Deus porque precisa que lhe resolva um determinado problema. E se Deus quiser, até resolve. Para que ele tenha em mente que não foi o Deus daquele altar, aquele quimbanda que o resolveu, mas isso não significa intimidade. Deus dá a quem Ele quer, quando quer, como quer e quando lhe apetece, porque afinal de contas Ele é soberano mesmo, não? Mas isso não faz de você, quando você nota que a sua empresa é desenvolvida, tu continuas a adulterar na igreja, comes ali as meninas e tal, no serviço, paparicas, és um grande traidor, você como mulher é uma grande traidora e tal, você anda com fulano e beltrano, mas tudo te faz bem, tudo te vai bem, tu dás o teu dízimo, a tua oferta, os teus negócios estão a fluir. Uau! Tenha cuidado, porque você está exatamente naquela palavra que ele diz assim: no último dia, muitos virão até mim e dirão assim: eu preguei, eu ofertei,
eu profetizei e eu vou dizer: não os conheço. Eu não te conheço. Ah, Senhor, eu era profeta, eu ficava na internet, eu ficava na rádio a pregar a palavra. Ele vai dizer: Celeste, não te conheço. Senhor, mas há pessoas que foram curadas na minha mão, o cego curou-se, o hipertenso, o tal, o Erevas. Ele vai dizer: não te conheço, Celeste. Eu posso usar quem eu quero, e muitas vezes até posso usar o diabo para abençoar alguém. Portanto, eu não te conheço. Conheço melhor o diabo do que você, Celeste. E esse é o cuidado que muita gente cristã, que é cristão, entre aspas, não tem. Porque acha que como Deus não lhe faz nada, não lhe toca, nada vai mal, não sai do posto de trabalho, não muda e tal, ninguém o consegue. Ele consegue ir no tio, tomar banho, ir para a igreja também e tal, e ninguém vê. O pastor não consegue dar conta, a mulher não dá conta, então ele acha: Deus também não está a dar conta. Não, Deus simplesmente te pesou na balança, como pesou aquele homem e disse: mene, mene tequera, hoje te pesei e hoje mesmo te recebo. Mene, mene tequera, hoje te pesei e hoje mesmo te recebo. Então é aí onde há o maior engano, porque as pessoas vivem refasteladas dentro da igreja e acham que tudo está bem, tudo está nos trinques, nada vai mal. Este é o maior engano que você pode ter. É porque Deus está calado. Cuidado. No silêncio de Deus pode haver um desprezo tremendo, tremendo, que você não imagina. E então, em Lucas 5, 36 a 38, a palavra de Deus vai dizer também assim: ninguém tira um pedaço de roupa nova para remendar roupa velha, romperá, não é? Porque o remendo da nova não condiz com a velha. Isto já falamos. E nós vamos notar que no livro de Romanos 12, 2, a palavra de Deus vai dizer assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, para tu receberes a agradável, a boa, perfeita, porque uma coisa é a boa vontade de Deus, a outra é agradável, e quando ela se junta a boa, começa ali a perfeita. Quando começa a boa vontade, ela se junta à agradável, repito, e então vem a perfeita vontade de Deus sobre a sua vida. Isso não é para qualquer um. Espera aí, governar o país não é para qualquer um. Ser um ministro não é para qualquer um. Não tem nada a ver com famílias só. Tem que haver com competências. E se determinadas famílias criaram competências dentro da sua organização familiar para os filhos chegarem a determinados patamares, criaram. E eu tenho dito assim: há muita gente que diz: não, os filhos dos grandes, eles estudam porque os pais têm. Eu conheço filhos de pessoas pobres que fizeram de tudo, largaram as escolas, começaram a fazer negócios e colocaram os filhos nas melhores escolas da Inglaterra e outros lugares que também estão a reinar dentro de países. E portanto nunca foram famílias avultadas. Os filhos que eles formaram é que vieram trazer a transbordação dentro da família. Então nós precisamos de ter conhecimento. Quando a gente começa a ter conhecimento, nós começamos a analisar as coisas de outra maneira. E nos fica fácil entendermos com constância a presença de Deus em nossas vidas. O foco não é dar para viver a vontade de Deus com a mentalidade velha do mundo. Não é possível. Eu vou misturar mesmo, porque isso é normal. O homem pipitar aqui, pipitar ali, isso é do homem. O homem não pode se comparar à mulher. Perfeito. Mas ali no inferno, você vai ver se o homem não se pode comparar à mulher. E mais, eu gosto de uma parte que Deus faz. Deus não permite que você vá ao inferno sem você passar pelo inferno na terra. O inferno começa exatamente aqui. Numa doença que está contigo, que te faz tomar medicamento todos os dias. Tu estás a ver no inferno. Isto é o inferno. Você não pode passar sem tomar aquele... Eu não estou a falar de uma tensão alta. E a tensão alta até que aparece por causa de determinadas decisões que nós fomos tomando na vida. Sim, nós fomos arranjar estresse que não devíamos arranjar e passamos a vida a tomar
E ele disse, eu sei bem os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz. Então se Deus tem pensamentos de paz e de repente a gente não tem paz, não tem nada a ver com ele. Alguma coisa não está bem. E aí precisamos de analisar. Por quê? Porque nós não queremos ouvir, nós não queremos estar... Por isso é que hoje a unção está a transbordar em igrejas pequenas. Porque nós não queremos ouvir a verdade. Nós queremos um pastor que diz, olha, tu vais vencer. Tu vais sair dessa, mas vais sair dessa como? E lá estás tu ali, mas é preciso dizer, o que é que você está a fazer? É preciso dizer que você está no meio da promiscuidade, estás no meio da bruxaria, da feitiçaria, da magia. E você tem que procurar um outro Deus que não seja o Deus do céu e da terra, o Jeová, o El Shaddai, o grande, o todo-poderoso, o Jeová Jireh. Esse não faz esse. Você tem que procurar o Deus que também tem esse nível, que aceita. E esse Deus pode te abençoar sim, porque Satanás nunca deixou de abençoar os seus. Ele também é fiel para os seus. Mas Satanás tem um pormenor. Quando não te precisa mais, ele descarta-te com a morte. Satanás, quando não precisa mais dos seus serviços, os seus serviços de promiscuidade, de bruxaria e tal, ele descarta-te. Primeiro ele te expõe, ele mesmo trata de te expor, e assim a sociedade ou a socialite te elimina. Ele fez o trabalho completo. Quer dizer, você o serve toda a vida fazendo coisas indignas. Quando ele vê que tu não estás a dar mais, porque estás acabado, cansado, destruído, com uma boa doença, um bom problema, endividado, ele aciona ali um mecanismo de pessoas que vão falar-te mal, e aquelas palavras malditas que as pessoas vão falando, chegam aos teus ouvidos, as tuas veias começam ali a entrosar-se, dá-te um AVC repentino, você morre. Ele tratou do assunto, limpou a folha, au revoir. Por isso eu prefiro ficar com Deus, sofrer determinados processos na vida e até ter perseguidores, mas viver uma vida de paz. A Bíblia diz que você dorme tranquilamente e acorda tranquilo, porque quem te sustenta é o Senhor. Eu durmo tranquilamente porque quem me sustenta é o Senhor. E eu sei que eu tenho problema, muitas vezes não tenho como enfrentá-lo, mas eu sei, o meu Deus vai resolver essa situação. O que me falta fazer? Ser fiel no meu trabalho. Há momentos que tenho muita vontade de dormir, mas Deus me diz assim, levanta-te, vai pregar a palavra de Deus, levanta-te, vai visitar o fulano, levanta-te, vai prestar, levanta-te. Há momentos que eu estou a passar na rua, encontro malucos são aquelas pessoas dementes, né? Estão na rua e as pessoas não querem ter nada a ver com elas, e Deus diz, recua e vai dar pão e sumo naquele maluco, vai lhe dar. E eu vou e dou, e o maluco não faz absolutamente nada. Quem me conhece na minha terra sabe que eu faço isso. Muitas vezes Deus me acorda de madrugada, fica atenta, alguém vai ligar, precisa de ti. E eu, 2 horas da manhã, tenho que acordar. E eu fico atenta, e daqui a um bocadinho está alguém a ligar. E ele diz, profetiza, como é que tu atendeste? Porque Deus mandou-me levantar por sua casa, diga o que é que você tem, certamente Ele vai ter uma palavra para si. Eu prefiro andar assim, por quê? Por que que eu vou acordar às 2 da manhã? Por que que eu vou resolver um problema até meia-noite? Por que que eu vou dormir a falar com alguém que está entrando numa crise? Porque quando chegar a minha vez de ter as minhas crises e eu precisar de Deus no meio da madrugada, Deus vai se lembrar que a Celeste também tem acordado por outros durante a madrugada. Então eu, como Deus, vou disponibilizar anjos, sim senhora, durante a madrugada, e vão ter que lutar por esta mulher, porque ela me serve com dignidade e com honra. E quando ele saber que eu estou a desviar-me dos caminhos, ele vem ter comigo e diz assim, olha lá menina, olha lá minha senhora, estás a extrapolar. Celeste, ponha-te no teu caminho, olha lá, estás a envadecer muito, ali estás a aumentar a porção da vaidade, olha, vai descansar, tu estás muito nervosa, não podes responder assim o povo, olha, e eu estou ali, eu prefiro, porque apesar do sofrimento, é maravilhoso viver ao lado do Senhor, e não o troco por ninguém. Esta identidade te leva a viver momentos bons com Deus. E viver momentos bons com Deus não é viver sem problema. Homem ou mulher que não tenha problema é frouxo.
Porque os problemas te dão capacidade de discernir e de desenvolver-se em determinadas situações com inteligência. O Salomão teve muitos problemas, portanto ele pediu sabedoria, ele não pediu riqueza. E Deus disse: já que tu me pediste riqueza, aliás sabedoria, eu vou te dar as riquezas porque você deu uma oferta. E a oferta traz oferta. Essa foi a conversa entre Salomão e Deus. Salomão pegou 1000 juntas de bois e foi no altar sacrificar. Naquela altura, juntas de bois era muito dinheiro. Portanto, quando os antigos fazem as contas de Salomão, ele fez uma oferta mais ou menos avaliada em 3 bilhões de dólares. Não, 3 milhões de dólares. 3 milhões. E ele queimou. E ele não disse que ia ofertar a Deus aquilo. Ele simplesmente pegou e foi ofertar. A Bíblia diz que Deus de repente espantou. Havia uma fumaça sagrada a chegar, um cheiro agradável, uma fumaça sagrada a chegar nas narinas de Deus. Deus desceu e disse: Salomão, veio no sonho, tá? Tu tens que ter muito cuidado com os sonhos. Veio no sonho e disse assim: Salomão, ele disse: Senhor, olha lá, tu deste 1000 juntas de bois, o que é que você quer? Ele disse: Senhor, tu me deste um povo rebelde, um povo que custou muito caro ao meu pai. E então eu tenho outra maneira de administrar. Eu não sou sacerdote, eu sou executor, eu sou empresário. Eu não tenho lá essas brincadeiras de estar atrás como tinha o meu pai David. Então, como o Senhor diz que eu tenho que ser líder, sacerdote, então o Senhor tem que me dar aqui alguma sabedoria. Então, como eu via o meu pai a ofertar, eu também trouxe dessa oferta e eu quero sabedoria. Você precisa de aprender a ofertar a Deus para ter sabedoria. Ofertar a oferta só para ganhar sabedoria. E está na Bíblia, você não entende. Aleluia. Não entendes. E a palavra de Deus diz que Deus disse: esse nível de oferta é só para sabedoria, sim. Mas é assim, Salomão, aquilo é dinheiro, aquilo é bens, aquilo é patrimônio que tu deste. Então não tenho como. Eu sou um Deus que cumpre princípios. E eu digo: dá-me e ser-te-á dado. Portanto, você me deu dinheiro, você me deu patrimônio, você me fez sacrifício. Eu não tenho como te dar outra coisa. Eu tenho que te dar dinheiro, além da sabedoria. Eu tenho que te dar posses. Eu tenho que te dar, não tenho como. Isso eu estou aliançado à minha própria palavra. Eu estou agarrado à minha própria palavra. Eu não tenho como, Salomão. Então, muito mais que sabedoria, tenho que te dar riquezas também. Infelizmente, Salomão disse: muito obrigado. Olha, vou lhe dizer uma coisa. Salomão, quando veio com aquele pensamento de pedir sabedoria, ele sabia que aqueles 3 milhões de dólares em bois não era nem sequer 1/3 da riqueza que ele tinha, que David tinha deixado. Mas Deus viu que foi um grande sacrifício. Então nós aqui andamos a brincar em gatos escondidos, víamos a internet e começamos a dizer: não, porque a oferta, os pastores estão a ficar ricos. Olha, o pastor até pode ficar rico com a sua oferta, mas Deus não põe ele muito mais rico que você. Só se você estiver muito distraído. Só se você estiver muito distraída, porque ele não te põe mais rico, não põe mais rico o sacerdote do que tu. E eu falo isso com conhecimento de causa. E você precisa de perceber isso. Se quiseres ser uma pessoa com uma metanoia, uma mentalidade mais avançada. Ezequiel 36:26 diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Você precisa de ter um espírito novo. E para ter um espírito novo, tu precisas de ter um coração novo. Aleluia. E ele diz assim: e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O que é esta carne? A palavra de Deus diz que no dia que Jesus estava prestes a ser morto na cruz, ele sentou-se com os seus discípulos e diz assim: este pão é o meu corpo, é a minha carne. Quando tu comes a carne de Cristo, através da ceia, vai para dentro de ti um coração tremendamente novo, um espírito novo.
Eu vou abrir aqui um parênteses. Os grandes grupos carnavalescos, quando ficam naquela altura de fazer o carnaval, um dos lugares que mais pisam é o cemitério. Isto é em todo o mundo. E quando vão para ali, alguns grupos, não são todos, alguns descavam, porque temos os grupos carnavalescos das crianças, não sei o quê, mas por trás de todo o grupo carnavalesco há um rito. Eles vão nos cemitérios, tiram o corpo dos antigos reis daquele grupo e fazem o ritual, depois tornam a enterrar. Outros pegam ricos que morreram naquele momento, naquela semana, e comem daquela carne para ter a visão. Olha, fulano morreu, mas tinha uma empresa muito... Vamos lá, vamos pagar, vamos descavar, vamos comer da carne dele. E vamos ter a mesma visão que ele tinha. Vamos comer do cérebro dele. Vamos ter a mesma visão. Ele às vezes é um espírito que foi lançado, morreu num acidente. Vamos tirar Há uma senhora aqui do mundo das trevas que fala isso muito bem na internet. Eu até admirei porque eu sabia disso e eu nunca disse. Falo os meus aqui internamente na igreja. Isto é claro como água. E isso sai da onde? Satanás aprendeu aonde? Para ensinar os filhos de Deus. Por isso é que a Bíblia vai dizer assim, que Cristo está a dizer assim: eu dei a minha vida por vocês. Este é o meu corpo. A Bíblia está a dizer meu corpo. Quer dizer que você pode estar a comer o pão, espiritualmente falando, estás a comer o corpo de Cristo. E quando tu comes o corpo de Cristo com fidelidade, a tua visão abre. Quando você bebe o vinho, estou a falar vinho, não estou a falar sumo. Porque em nenhuma parte da Bíblia está escrito que é sumo. Mas se você bebe o sumo, é o que você aprendeu, amém. Mas quem bebe o vinho, conforme é o ritual judaico, você vai ter visão aberta. Mas o espírito de religiosidade não te permite você ir até ali. E você discute com coisas simples. E portanto Deus não tem que discutir com o ser humano. Ele afasta-se simplesmente e tu vives a tua vida. E os teus limites, claro, vem junto, só num pacote. A limitação e tudo. A pobreza e tudo. Vem só num pacote. Com bônus. Aleluia. Com bônus. Amém? Com bônus. Com bônus. Aleluia. Então, você conseguiu perceber esta palavra? E eu quero te fazer uma pergunta. Vamos continuar esta palavra amanhã? Ou podemos continuar agora? Queres ir descansar? Eu posso encerrar esta palavra aqui e continuarmos amanhã, porque depois desta palavra iríamos para outro tema, que é sobre a oferta. Primeiro expliquei esta, para tu teres o discernimento completo de como é que funciona a oferta. Por que é que Jesus teve que ser entregue como oferta? Porque a oferta de Jesus fez com que hoje todos nós adorássemos Deus que fez a oferta. Mas o ofertante ganhou. Começa. O ofertante ganhou. Dá para perceber? Quando Deus deu a oferta de Cristo, Deus ganhou a humanidade completa. Pelo menos uma boa parte da humanidade crê que Deus está acima de todos os deuses.
Mas isso não foi do nada, não foi Deus chegar e dizer eu sou Deus, estou acima de tudo, porque havia outros deuses que já operavam por causa da situação que ele faz o diabo descer para aqui. Mas ele olhou e disse: vou fazer o planeta Terra e vou colocar ali pessoas que vão me adorar. Então, todas as vezes que você levanta uma oferta, quem ganha és tu. E o dono que recebe a oferta também ganha. Presta atenção. Se tu vais fazer uma oferta em dinheiro e o líder da igreja vai comprar cadeiras, vai comprar o ar-condicionado, vai pagar a internet, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai comprar até um carro para poder falar da palavra de Deus, o que é que você ganha? Quem ganha primeiro? O líder ganhou? Não. Ele conseguiu espalhar a palavra de Deus de uma forma mais rápida. Quem ganha é Deus. O primeiro a ganhar é Deus. Depois vai o líder. Não vai o líder. Primeiro é Deus. Depois vai a pessoa que deu. Medidas recalcadas, sacudidas e transbordantes. Essa promessa não foi feita ao líder que recebe. Ele disse: dá e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Essa promessa não foi feita aos líderes. Não foi feita ao pastor, não. Do pastor só temos uma que Pedro disse: é digno o obreiro comer daquilo que ele trabalha. Mas a promessa vinda da boca de Deus foi diretamente para quem dá. E portanto, quem deu o exemplo? Deus deu o primeiro filho. Só depois de dar o filho em sacrifício, ele ganhou a humanidade através daquele sangue derramado, porque havia outros sangues a serem derramados em outros altares. Quando ele diz: não terás outros deuses diante de mim, havia outros deuses a derramarem também sangue. A Bíblia nos diz, nós ouvimos isso anteontem, que faziam o sacrifício dos seus filhos e das suas filhas em